em decorrência do seu precário estado de saúde, derivado de sequelas do atentado, faleceu precocemente, na madrugada de 3 de agosto de 2002, em sua residência, na cidade do Recife, aos 54 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar. Mas, afinal, qual é a importância de Cândido, né, para que ele tivesse sofrido esse tipo de violência? Cândido ingressou no curso de Engenharia Elétrica da atual UFPE em 65. Destacou-se como um dos melhores alunos da escola, por seu desempenho, e participou ativamente das lutas, né, contra a reforma universitária, via, né, os famosos acordos, né, MEC-USEIRE, e pela reorganização das entidades estudantis, que naquele momento estavam sendo duramente atingidas, né, pela chamada Lei Suplicy, de 1964, que, além de colocar na ilegalidade a UNE e as entidades estaduais dos estudantes, puxa vida, 5 minutos para encerrar, tudo bem. Ele sofreu, desculpem, porque realmente o tempo é curto, né? Bom, ele atuou fortemente nesse movimento estudantil e passou a se destacar aqui como uma liderança fundamental, né, no encaminhamento dos movimentos. Pois, como vocês sabem, era um movimento realmente de massa, né, porque tratava de questões relativas a questões específicas dos estudantes, como a luta pelos excedentes e pelo direito, né, de organização estudantil. Na verdade, a Lei Suplicy, ela terminou sendo, na prática, ela foi desmoralizada porque o próprio Cândido Pinto foi eleito para o EP numa chamada eleição semi-clandestina, né, onde disputou com outro líder importante aqui, Humberto Câmara, que hoje é um desaparecido político, e assumiu a direção dessa entidade. Cândido, diante disso, foi obrigado a se afastar da sua residência, né, e passou a atuar numa semi-clandestinidade. Sofreu várias prisões, em 65, 66, e em 68 também Biúna. E, finalmente, né, perseguido e vivendo nessa semi-clandestinidade, ele continuou a desenvolver suas atividades políticas, até que no dia 28 de abril, ao encontrar-se numa parada de ônibus no bairro da Torre, aguardando um transporte público, ele foi abordado por uma rural, né, para uma rural do seu lado, onde um indivíduo, segundo o seu próprio relato, né, corpulento, teria encostado um revólver e obrigado, né, solicitando que ele entrasse no carro, né? Ele sabia que, porque já havia sido ameaçado por outros policiais, de que se o pegassem, o mínimo que fariam era quebrar as suas pernas. Ele não titubeou, né? Ele não aceitou esse convite, né? E imediatamente ele foi atingido com um tiro, primeiro no rosto e posteriormente, né, atingido a região onde ele teve secção da sua medula. Foi socorrido, levado ao pronto-socorro e posteriormente lá transferido para um outro hospital aqui, o Pedro II, onde havia uma irmã sua médica, né, que o acompanhava, custodiado pelo famoso Luiz Miranda, aqui, um policial reconhecidamente torturador, e também pelos estudantes que faziam vigília permanente para que ele não fosse sequestrado e morto, porque era isso o que temíamos na época. Ele, após isso, mas ele não parou a violência aí, né? Ele foi transferido, ele foi para São Paulo, e em São Paulo ainda ele respondeu ainda interrogatórios da OBAN. Ele ainda, no próprio centro de reabilitação,
foi mantido, de certa forma, preso lá, né, fiscalizado, controlado, e também foi decretada uma prisão preventiva na época por conta de um outro processo e que depois terminou sendo confirmada numa segunda instância a sua absolvição. Vejam só, os dados que nós, até o presente momento, conseguimos obter através dos autos do inquérito policial revelam que, de fato, este inquérito foi encaminhado de uma forma, eu diria assim, relativamente adequada para os padrões da época. Por quê? Porque foram dirigidos, né, eles focaram exatamente nos organismos de repressão, particularmente na Polícia Militar, através da sua segunda seção militar, de onde consta, né, onde trabalhava o Ferreira dos Anjos, né, que Pedro Eurico já se referiu aqui, e outros informantes, estudantes, inclusive, a exemplo de uma jovem, né, estudante de Belas Artes, Risoleta Pereira, que foi considerada testemunha fundamental do caso de Cândido, porque ela, em diversos depoimentos, ela foi ouvida 4 vezes, inclusive ela se disse ameaçada, isso foi divulgado em alguns jornais, né, se sentiu ameaçada. Ela, inclusive, foi para a comissão judiciária do caso do padre Henrique, já para dizer que não tinha nada a ver com aquele caso, quando todos sabiam que, de uma forma ou de outra, ela estava vinculada a essas 2 situações. O processo, os autos do inquérito, terminou com a denúncia, efetivamente, do ex-major Ferreira, efetivamente aceita, porque, no primeiro momento, foi recusada pelo juiz, né, dizendo tratar-se de meros indícios, né, e, como tal, considerada inépta. Posteriormente, depois de muitas tentativas, o próprio promotor, inclusive, foi afastado das suas funções, né, colocado em outra, rebaixado, né, não sei, para a terceira instância, processou, através da lei orgânica, né, da promotoria, isso? Da lei orgânica do Ministério Público, ele conseguiu a reintegração às suas atividades, até que finalmente foi reconhecido, né, foi aceita essa denúncia, e para concluir, né, o ex-major Ferreira terminou sendo absolvido nesse processo, 12 anos após.